Pai do Senhor, irmãos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Vamos entrar, aqui no livro de 2 Crônicas, para nós darmos continuidade à nossa palavra, né? Palavra essa, que é a leitura bíblica que nós venhamos fazendo, e que através dessa leitura bíblica nós possamos ser instruídos, a aprender mais e mais da palavra de Deus, que Deus possa nos edificar através dessa palavra, amém? Hoje nós entramos aqui nos livros de 2 Crônicas, no capítulo 8, que fala sobre as construções de Salomão, amém? Vamos dar continuidade no versículo 1. E aconteceu que depois de 20 anos, quais Salomão tinha edificado a casa do Senhor e a sua casa, reivindicou Salomão as cidades de Irão, lhe tinha dado e estabeleceu nelas os filhos de Israel. Depois veio Salomão e Amate, Zobá, e a tomou. E edificou também Tatmor no deserto e todas as cidades e províncias que edificou em Ramate. Também reedificou a Beteuron de cima e a Beteuron de baixo, cidades fortificadas com muros, portas e ferrolhos. E também Baalate e todas as cidades de provisões que Salomão tinha, e também todas as cidades dos carros e dos cavaleiros, e tudo que Salomão quis edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio, conforme o seu desejo. E a todo o povo que tinha ficado do Heteus, Amorreus, Ferezeus, Heveus, Jebuseus, que não eram de Israel, os filhos que tinham ficado da terra depois deles, os quais os filhos de Israel não haveriam destruído. Salomão os fez seus tributários até o dia de hoje. Mas dos filhos de Israel não pôs Salomão por servos a sua obra, porque eram homens de guerra, e seus príncipes e seus capitães e os comandantes de seus carros e os seus cavaleiros. E tinha Salomão 250 principais dos governadores, os quais presidiam sobre Israel, que era sobre o povo. E fez subir Salomão a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que lhe tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque aquelas habitações onde entrou a arca do Senhor são sagradas. Amém. A fidelidade de Salomão ao culto. Então ofereceu Salomão holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor que havia ele edificado diante do pórtico, para que oferecessem cada coisa em seu dia, conforme o decreto de Moisés, nos sábados e nas luas novas, ou seja, nas festas dos pães sem leveduras, nas festas das semanas e na festa dos tabernáculos. Constituiu as distribuições dos sacerdotes em seus ofícios, conforme as ordens de Davi, seu pai, dos levitas, por seu cargo, para que louvassem e ministrassem diante dos sacerdotes, segundo a ministração de cada dia. E deste modo também os porteiros por sua ordem, a cada porta, porque assim havia ordenado Davi, homem de Deus. E não se distanciaram do decreto do rei quanto aos sacerdotes dos levitas e aos demais assuntos, como também quanto aos tesouros. Porque toda a obra de Salomão estava preparada desde o dia em que foram postos os fundamentos para a casa do Senhor, até quando se acabou. E assim a casa do Senhor ficou completamente terminada. Irmãos, este é o desejo e a obra do Espírito Santo, para que ele aperfeiçoe a casa do Senhor. Essa casa agora somos nós, irmãos, tanto física quanto espiritualmente, pois somos templos do Espírito Santo. E isto se constrói
enquanto o crente exibe constantemente a sua fé em Cristo e no que Cristo fez na cruz. Espírito Santo, o qual opera exclusivamente dentro dos parâmetros da obra determinada de Cristo, logo concluirá a obra dentro da nossa vida. Amém? A grande riqueza de Salomão. Então Salomão se foi a Ezion, Geber e Elote, na costa do mar de Edom. Irão, por intermédio dos seus oficiais, enviou Salomão navios e marinheiros, peritos. Estes oficiais de Salomão navegaram a Ofir e voltaram de lá com 450 talentos de ouro que os entregaram ao rei Salomão. Capítulo 9. A rainha de Sabá visita Salomão. Eu acho que vem daí, né, que começa, né, irmãos, os pecados, né, começa a Salomão, desde essa visita, né, dessa rainha, que ele já começa a fazer as coisas que não agrada a Deus. A rainha de Sabá, ouvindo sobre a fama de Salomão, veio a Jerusalém com grande cortejo, com camelos carregados de aromas, ouro, abundâncias de pedras preciosas para provar a Salomão com perguntas difíceis. E logo se veio Salomão, falou com ele tudo o que tinha em seu coração. Mas Salomão lhe declarou todas as suas questões, nada ficou que Salomão não lhe pudesse declarar. E vendo a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que tinha edificado, e os manjares da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, os seus mestres salas, suas vestes, subida por onde subia a casa do Senhor, não ficou mais espírito nela. E disse ao rei, perdão, irmãos, e mesmo verdade o que tinha ouvido na minha terra acerca das tuas coisas e da sua sabedoria? Mas eu não acreditava nas palavras deles, até que vim, e os meus olhos viram. E eis que nem mesmo sobre a metade da grandeza da tua sabedoria me tinham dito falado, porque tu superas a fama que eu tinha ouvido. Bem-aventurados são os teus homens e de todos esses teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. O Senhor teu Deus seja bendito, o qual tem de se agradado de ti, para te pôr sobre o seu trono, por rei do Senhor Deus, porquanto Deus amou Israel para torná-lo firme perpetuamente, por isso te pôs rei sobre eles, para que faça juntos juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de espécies de aromas, pedras preciosas. Nunca houve tais espécies aromáticas como o que a deu a rainha de Sabá ao rei Salomão. Também os servos de Irão e os servos de Salomão, que havia trazido o ouro Ofir, trouxeram madeira e sândalo e pedras preciosas. E fez o rei da madeira de sândalo de degraus para a casa do Senhor e as casas reais, e também harpas e saltérios para cantores, e nunca na terra de Judá se viu madeira semelhante. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ele quis e desejou, mais do que havia trazido ao rei. Depois ele voltou a si, foi para a sua terra com os seus servos. Aqui a rainha de Sabá, Salomão era um tipo de Cristo, irmãos, entretanto um tipo imperfeito. Como todos os tipos são, Jesus diria de si mesmo, eis que está aqui um que é maior que Salomão. A glória do Senhor agora tinha se levantado sobre Israel, os reis dos gentios vieram a essa luz. E mais, a rainha de Sabá se comunicou com Salomão, assim como as pessoas se comunicavam com Cristo. Mesmo assim, não é possível conhecer a glória e o esplendor de tudo que Cristo tem. A todos aqueles que quiserem investigar, o Senhor os está esperando.
Se o coração honesto procurar a grande seriedade, o que ele deseja será revelado pelo Senhor Jesus Cristo. A palavra de Jesus é a sua voz. E ele viu a glória de Deus. Ficou como fora de si, pois o esplendor de fato era maior do que qualquer outra coisa qualquer coisa conhecida no mundo da época. Esta é uma comparação, pelo menos num nível natural, com o reino vindouro do reino Jesus Cristo durante o reino milenar futuro. Tudo o que as palavras de Deus diz sobre o Senhor Jesus Cristo é um relato verdadeiro, irmãos. Aqui na palavra fala, né? O Senhor Jesus Cristo convida à inspeção o seu chamado ao coração faminto. Quem estiver fome, que venha a Ele. Quem sentir necessidade, que busque a Ele. É isso que Deus quer de nós, que nós busquemos, que nós possamos sentir fome da palavra, sede da justiça, amém? Aqui nós vamos para deixa eu ver aqui, irmãos. As riquezas e sabedoria e a fama de Salomão novamente descritas, né? O peso de ouro que vinha de Salomão a cada ano era de 660 talentos de ouro, sendo contar o que traziam os mercadores, negociantes e também todos os reis da Arábia que traziam ouro e prata para Salomão. Fez também o rei Salomão 200 de ouro batidos, cada um dos quais tinham 600 ciclos de ouro lavrado. E também fez 300 escudos de ouro batido, tendo cada escudo 300 ciclos, e os pôs o rei à casa do bosque do Líbano. Fez além. Havia também ali 12 leões sobre os 6 degraus de ambos os lados. Outro assim jamais foi feito no reino algum. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque Líbano, ouro puro. Todos os dias, Salomão, a prata não era de estima alguma. Nos dias de Salomão, a prata não era de estima alguma, porque a frota do rei de Tarsis com servos de Irão, e a cada 3 anos estava acostumada a voltar a navios Tarsis. Traziam ouro, prata, marfim, bugios e pavões, e assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. E todos os reis da terra procuravam ver o trono de Salomão para ouvir a sua sabedoria que Deus tinha posto em seu coração. E desde cada um trazia o seu presente: vasos, prata, vasos de ouro, vasos, armas, especiarias, cavalos, mulas, e assim faziam todos os anos. Irmãos, de fato, Israel nessa época era a nação mais poderosa sobre a face da terra. Entretanto, não foi devido à sua força armada poderosa, e sim devido à graça de Deus. Teve também Salomão 4.000 estrebarias para os cavalos e os seus carros, e 12.000 cavaleiros, os quais pôs nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E teve domínio sobre todo o rei desde o rio da terra dos filisteus até a fronteira do Egito. E pôs o rei a prata em Jerusalém como pedras, e cedros como sicômoros, que nascem em abundância pelas campinas. A morte de Salomão. E traziam também cavalos para Salomão do Egito e de todas as províncias. O restante dos feitos de Salomão, tanto os primeiros quanto os últimos, não estão porventura nos livros de crônicas de Natã, o profeta, e na profecia Ias Silonita, e nas profecias de vidente Ido a respeito de Jeroboão, filho de Nebade. Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel por 40 anos. Salomão dormiu com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e reinou em seu lugar Roboão, seu filho. O fato de Deus não ter registrado os grandes pecados de Salomão em seus últimos anos, talvez seja porque Salomão ter pedido e alcançado misericórdia, perdão e graça. E assim aconteceu, seus pecados foram todos lavados e tirados, e por isso não foram registrados aqui. Esta é a única
indicação que temos de que Salomão possivelmente tenha acertado as coisas com Deus antes de morrer. Você vê, né, irmãos? Aqui, desde do início aqui do livro, que fala sobre Salomão, quando diz que Salomão, ele começou bem, né, na presença de Deus, mas ele terminou mal, querendo sair fora da presença de Deus. Mas como ele tinha muita sabedoria, que foi o que ele pediu a Deus, com certeza os seus pecados foram perdoados, não porque Deus simplesmente quis perdoar, mas porque Deus percebeu que Salomão se voltou para ele e se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu de todo o mal que ele já possa ter feito na face da terra, porque Salomão também fez coisas boas. Salomão teve sabedoria para discernir, para ensinar. Então Deus apagou, né, do destino de Salomão todos os seus pecados. Ele foi lavado e redimido, né? Porque ele redimiu a Deus. Ele soube prestar contas com Deus. E assim somos nós, irmãos. Nós temos que aprender a se arrepender dos nossos pecados e não pecar mais. No capítulo 10, Roboão sucede Salomão. Roboão foi a Siquém porque se ajuntou ali todo Israel para fazê-lo rei. E aconteceu que quando Jeroboão, filho de Nebate, ouviu isto, o qual estava no Egito, para onde havia fugido na presença do rei Salomão, voltou do Egito, pois enviaram a ele e o chamavam, e vieram então Jeroboão e todo Israel e falaram com Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, alivia tu, pois, agora a dura servidão do teu pai e o pesado jugo com que teu pai nos impôs, e te serviremos. E ele lhes disse: Voltai para mim daqui 3 dias. E o povo então se foi. E o rei Roboão, depois disso, tomou conselho com os anciãos que tinham estado diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e lhe disse: Como vos aconselhais que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se tu conduzires humanamente para com este povo e os agradar, e lhes falares boas palavras, eles te servirão todos os dias. Mas eles deixarão o conselho que lhe deram os anciãos. Tomou o conselho dos jovens que se criaram com ele, diante dele assistiam. E lhes disse: O que aconselhais? Vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo do seu pai, que seu pai impôs sobre nós. Então o jovem que com ele havia crescido falaram, dizendo: Assim dirás ao povo que ele falou, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, mas tu nos alivia. Assim, pois tu lhes dirás: O meu dedo mínimo é mais largo que os lombos do meu pai. Assim que o meu pai lhes sobrecarregou com um pesado jugo, eu acrescentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, irei vos castigar com escorpiões. Sem dúvida, foi dito mais do que está relatado aqui. O conselho para que ele se comportasse de uma maneira mais severa foi o pior conselho que ele poderia ter recebido. A decisão nécia de Roboão. Veio, pois, Jeroboão com todo o povo a Roboão ao 3º dia, conforme o rei lhes tinha ordenado, dizendo: Voltai a mim depois de 3 dias. E lhe respondeu ao rei asperamente, pois deixou o rei Roboão o conselho dos anciãos. E lhes falou somente conforme o conselho do jovem, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, e eu acrescentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu castigarei com escorpiões. E o rei assim não deu ouvidos ao povo, porque a causa era de Deus, para cumprir o Senhor a sua palavra que tinha falado através de Aias, o silonita, Jeroboão, filho de Nabate. Salomão tinha grande parte da responsabilidade do comportamento de Roboão,
e rapidamente demonstrou que ele era. O Senhor não fez isto arbitrariamente, e sim devido à idolatria terrível de Judá, que agora caracterizava o país, e tudo provocado por Salomão. A revolta de Israel. E, vendo todo Israel que o rei não lhes tinha dado ouvido, respondeu o povo ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Nem herança temos do nosso filho de Jessé. Israel, cada um para as suas tendas. Davi, olhe pela sua casa. E assim se foi todo Israel de suas tendas. Mas reinou Roboão sobre os filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá. E enviou então o rei Roboão a Adorão, que tinha cargo dos tributos, mas apedrejavam-nos os filhos de Israel. E morreu. Então se esforçou o rei Roboão, e subindo em um carro, fugiu para Jerusalém. Assim se apartou Israel da casa de Davi até o dia de hoje. Em qualquer lugar que Roboão estivesse, ele estaria em perigo constante, porque isso ele escapou apressadamente para Jerusalém. Capítulo 11. Roboão é proibido de lutar contra Israel, irmãos. E tendo vindo Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e da de Benjamim 180.000 homens, escolhidos peritos em guerra, para lutar contra Israel e restituírem o reino de Roboão. Mas foi a palavra do Senhor a Sameias, homem de Deus, dizendo: Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas em Judá e Benjamim, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos. Volte cada um para a sua casa, porque eu tenho provido este assunto. E eles ouviram a palavra do Senhor, retornaram e não foram contra Jeroboão. Roboão fortifica o seu reino. E habitou Roboão em Jerusalém e edificou cidades para fortificar Judá. Edificou Belém, Etã e Tecoá, Ebetezu, Zocó, Adulão, Agade, Merezas, Rife, Adoraim, Araquis, Aseca, Ezorá, Aijalon, Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou também essas fortalezas e pôs nelas capitães e armazéns de mantimentos que vinham de vinho e azeite. Em todas as cidades pôs escudos e lanças e fez extremamente forte a Judá. Benjamim lhe pertenciam. E os sacerdotes e os levitas que estavam em todo Israel ajuntaram a ele todos os seus termos. Os sacerdotes e levitas de Israel se uniram a Roboão devido aos pecados de Jeroboão. Porque os levitas deixaram as suas posses e os seus arrabaldes e vieram a Judá e a Jerusalém, pois Jeroboão e seus filhos os lançaram fora do ministério do Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os lugares altos, para os demônios e para os bezerros que eles tinham feito. Depois daqueles também, em todas as tribos de Israel, os que tinham postos em seu coração em busca do Senhor de Israel, vieram a Jerusalém para sacrificar ao Senhor, o Deus de seu pai. Assim fortaleceram o reino de Judá e confirmaram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Isto é óbvio, dizia a respeito ao reino do sul. E assombroso como o Espírito Santo apontou o tempo, até quase o dia depois deste período, Roboão e Judá se afundaram no pecado. Como resultado, Deus permitiu que o Egito o dominasse e tirasse dele todos os seus tesouros. Se Roboão tivesse continuado no caminho de Deus, nenhum reino nem ajuntamento de reinos poderiam tê-lo vencido. A família de Roboão. E tomou Roboão para si por mulher a Malaate, filha de Jerumote, Malate, filha de Jerumote, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliate, filho de Jessé, a qual lhe deu Luz, filhos, Geus, Semanias e Zaã. E depois dela tomou também Maaca, filha de Absalão, a qual deu à luz Abias, Adai, Ziza e Selomite.
Mas Roboão amou Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as suas mulheres e concubinas, porque ela havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão pôs a Abiás, filho de Maaca, por cabeça, príncipe de seus irmãos, porque queria fazer dele rei. Usou de sabedoria e espalhou todos os seus filhos por todas as terras de Judá, Benjamim, e por todas as cidades fortes, e lhe deu mantimentos de abundâncias e lhe procurou muitas mulheres. As palavras no hebraico para usou de sabedoria não são uma indicação de que a sua consciência não estava de todo tranquila. Ele sabia que estava errado. Não há nada que possa cegar tanto o juízo quanto o afeto pessoal. Amém, irmãos? Nós vamos parar aqui. Amanhã nós daremos continuidade, né, ao capítulo 12. Eu não vou incumpridar muito a leitura bíblica, porque às vezes as pessoas ficam assim, desanimam na metade, não ouvem tudo. Então hoje eu paro aqui, amanhã eu dou continuidade no capítulo 12, 13 e assim por diante. Aqui nós vemos, irmãos, que o filho de Salomão, né, que foi o Jeroboão, ele teria que ter feito tudo conforme o pai dele, continuado, né, feito as coisas boas, as vontades de Deus, ter reinado, ter tido um reino abençoado, mas pelo fato dele começar a seguir outros deuses, a adorar outras imagens, deixar Deus de lado, então se tornou um reino pecaminoso, né? Ele começou a pecar, ele começou a fazer as coisas erradas que Deus não se agradava, né? Ele foi proibido de lutar contra Israel. Foi um rei que simplesmente abriu mão, né, de toda a sabedoria que Salomão tinha deixado ali para aquele povo, né? Os sacerdotes, os levitas de Israel se uniram a Roboão devido aos pecados, né, de Jeroboão. Então, devido a essa união, né, desse povo, ele perdeu essa guerra, né? Ele não pôde continuar, porque ele constituiu para si sacerdotes para os lugares altos, para os demônios, irmãos. Por render culto a Satanás, a Confederação do Norte seria destruída como reino aproximadamente no ano de 749 a.C. Um pouco mais que 130 anos depois, Judá também foi destruída pelos seus pecados. 70 anos mais tarde, os piedosos de todas as 13 tribos retornaram à terra de Israel para serem outra vez uma nação, irmãos. O templo e o altar estavam em Jerusalém, e este era o lugar de Deus, que Deus tinha escolhido para o seu lugar, no lugar do seu templo. Então ele pecou muito, né? Foi muito pecado. E a gente vê aqui, né, quantos reis pecaram. Muitos fizeram a vontade de Deus. Davi teve ali, né, seus momentos de pecado, mas ele se redimiu, se voltou para Deus. Mas muitos deles pecavam, mas não se voltavam, não pediam perdão, não se redimiam dos seus pecados. Então, assim somos nós. Hoje nós temos que abrir mão, irmãos, de muitas coisas para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Nós temos de se abster-se de coisas que não agradam a Deus. E tem muitas coisas que nós não queremos largar, que nós queremos estar ali preso. Aqui, quando fala sobre... quando fala sobre a abundância de procurou... Deixa eu ver aqui, deixa eu explicar aqui para vocês, irmãos. Olha, as palavras no hebraico para usou de sabedoria são uma indicação de que sua consciência não estava de todo tranquila. Ele sabia que estava errado. Não há nada que possa cegar tanto o juízo de alguém quanto o afeto pessoal, irmão. E realmente é verdade. Hoje, se nós pararmos para pensar, isso é verdade. Que às vezes o afeto pessoal faz com que nós pecamos. O afeto pessoal faz nos afastarmos de Deus.
Nós não temos que ter afeto pessoal, nós temos que ter afeto espiritual, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E todas as coisas nos será acrescentada, irmãos. Isso que nós temos que ver, nós temos que ter certeza, nós não temos que ter dúvida de nada. Amém? Vamos entrar, né, no Salmo 91. Vamos ler o Salmo 91, vamos meditar nele, amém? E que Deus possa abençoar, irmãos, a vida de cada um de vocês. Que Deus possa trazer refrigério à alma de vocês e levar provisão sobre tudo que vocês necessitam, amém? Vocês podem me acompanhar, ou vocês podem me acompanhar em pensamento, ou vocês podem ler comigo o Salmo 91. Se vocês estiverem em casa, estiverem aí só escutando, abre a Bíblia, vamos acompanhar o Salmo 91, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles sustentarão em suas mãos para que não tropece com o pé em pedra. Pisarás o leão e a aspe, calcarás ao pés o filho, o leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou. Também o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-eis a mudanças de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesse momento, Senhor, meu Deus, o Senhor possa estar visitando, Senhor, meu Deus, a casa dos seus filhos e filhas. Pai, acampa seus anjos, Senhor, meu Deus, sobre a casa dos teus filhos, sobre o lar, Pai. Vai de encontro, Senhor, meu Deus, ao caminho dos teus filhos. Pai, eu não sei as necessidades de cada um deles, Pai. Sou apenas uma serva servindo a Ti. Mas eu sei que o Senhor conhece, Senhor meu Deus, todas as precisões e necessidades dos teus filhos e filhas. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, levar os seus anjos, Pai, sobre a vida deles, sobre a casa deles. Acampa, Senhor meu Deus, o Espírito Santo, Senhor meu Deus, no templo deles, Pai. Pai, que eles possam aprender que eles são templos do Espírito Santo, que eles possam se limpar, Senhor meu Deus, de todos os pecados, Pai. Pai, visita, Senhor meu Deus, nesse momento com seus anjos, os hospitais, os asilos, os orfanatos, os manicômios, as casas de recuperação, os presídios femininos e masculinos. Visita, Senhor meu Deus, aquela casa que se encontra com uma família destruída. Visita, Senhor meu Deus, aquele casamento que se encontra com a penina destruindo o casamento, Pai. Pai, visita os jovens, visita as crianças, Pai. Esses jovens que se encontram no mundo das drogas, das prostituições, que se encontra, Senhor meu Deus, no mundo perdido, Pai, cego na fé, Senhor. Visita, Pai, vai tirando todo o vício, Senhor meu Deus, da vida dos teus filhos, de filhas. Senhor meu Deus e meu Pai, vai curando a diabetes, o câncer, a síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Vai entrando, Senhor meu Deus, com seu poder e sua glória, Pai, limpando o corpo dos teus filhos, o sangue, a pele, os ossos, os órgãos. Vai limpando, Pai, desde a ponta dos pés, do alto da cabeça às pontas dos pés, meu Deus. Que onde eles pisar, Senhor, meu Deus, que seja abençoado. Onde eles tocar as suas mãos, que seja abençoado, Pai. Pai, vai curando, vai refrigerando, Senhor, meu Deus, a alma de teus filhos, Pai. Guarda, Senhor, meu Deus, aqueles idosos que estão sendo desprezados pelos seus filhos, Pai. Vai guardando aqueles filhos, Pai, que são desprezados pelos seus pais, ou aqueles pais que são desprezados pelos seus filhos. Vai guardando, Senhor meu Deus, vai acampando seus anjos sobre a casa daqueles casais que se encontram, Senhor meu Deus,
com intrigas, que se encontram, Senhor meu Deus, querendo se separar um dos outros, Pai. Vai repreendendo o divórcio, vai repreendendo, Senhor meu Deus, a separação, vai repreendendo a macumba, vai repreendendo o trabalho feito, a oração contrária, repreende, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, na vida dos teus filhos e filhas, Pai, bênção sobre sem medidas, Pai, na vida financeira, na vida sentimental, na vida familiar, na saúde, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas omissões. Se fiz algo que não te agrade, Pai, eu te peço perdão. Se fiz algo, ou falei, ou pensei algo que não te agradasse, Pai, me perdoa, Senhor, meu Deus, porque eu sei que eu sou pecadora, mas eu te peço perdão, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, meu Deus, e olhar por mim, pelos meus filhos e familiares. Que o Senhor possa ser misericordioso com seus filhos e filhas que aqui se encontram nesse canal, aqueles que ainda vão entrar, Pai, em nome de Jesus. Pai, vai de encontro, Pai. Vai trazendo, Senhor, na mão dos seus filhos todas as perdas que eles tiveram, Pai. Traz de volta, Senhor, meu Deus. Pai querido, Pai amado, nós não estamos aqui, Senhor, meu Deus, para amar a bens materiais, mas que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, trazer de volta, Senhor, aquele bem material que seus filhos que foram levados das mãos dos seus filhos, Pai. Entra, Senhor meu Deus, nas causas do INSS. Entra, Senhor meu Deus, nas causas, Senhor meu Deus, da justiça. Vai de encontro àqueles seus filhos que estão trancafiados, Pai. Nós não sabemos, Senhor meu Deus, qual é o propósito do Senhor na vida deles. Mas eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. Muitas vezes, se eles estão ali, Pai, é porque o Senhor está livrando eles aqui fora da morte, Pai. Mas eu sei que na hora certa, Senhor meu Deus, o Senhor vai quebrar cadeias, vai quebrar cadeados, em nome de Jesus. Papai querido, papai amado, quebra, Senhor meu Deus, todos os cadeados. Quebra todas as cadeias, Pai. Assim como o Senhor fez com Paulo e Silas, meu Deus. Quebra as cadeias dos teus filhos, Pai. Que eles venham a sair daquele lugar, Pai, transformado com o Espírito Santo, Pai. Pai, vai de encontro a cada família, a cada lar, a cada casa. Vai de encontro, meu Deus, a cada nos quatro cantos do mundo, Pai, que o Senhor possa acampar os seus anjos, Pai. E repreender, Pai, o espírito da morte, repreender o espírito da traição, repreender o espírito da maldição, Pai, na vida dos teus filhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Todos dizem amém. Irmãos, que todos fiquem na graça de Deus, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam se agradar dessa leitura bíblica, dessa grande corrente de oração. Eu sei que eu estou só no início, mas com a força e vontade de vocês, vocês possam me ajudar a crescer nesse canal, compartilhando, se inscrevendo. Entra aqui, ó, no canal, se inscreve aqui, ó, na palavrinha inscrever-se. Ajuda, sou eu aqui, a irmã Suzana. Eu sou só serva do Senhor, eu estou aqui só para fazer uma leitura bíblica, para nós não ficarmos parados, para nós termos um pouco do conhecimento, né, da Bíblia, que Deus possa nos ensinar mais e mais, que nós possamos saber mais desses profetas de Deus, desses reis, dessas pessoas que Deus colocou para servir o reino de Israel. Amém? É muito bom, é muito gratificante, irmãos. Eu gosto de estar aqui com vocês. Perdoe as minhas falhas, porque às vezes eu posso não entrar, mas o dia que eu não consigo entrar, eu entro ali e coloco ali mais leitura para dar continuidade, para nós não pararmos. Porque o inimigo quer nos fazer parar. Ele ele traz artimanhas para nos atrapalhar a dar continuidade à presença de Deus. Ele vem ali com uma dor, ele vem ali com um problema, ele vem ali com um embaraço,
Mas se nós tivermos fé, se nós acreditar, todos os dias nós estaremos na presença dele. Não só aqui no canal, como fora também, irmãos. Porque vocês têm que ser filhos de Deus nos canais que vocês estão assistindo e fora também, dentro da casa de vocês, a família de vocês, amém? Fiquem todos na parte do Senhor, que Deus abençoe a vida, a casa e a família de vocês, amém? Fiquem todos na parte do Senhor.